Que noite transbordada do Espírito Santo de Deus, irmão. Como fui cheio nesse momento. Eu quero aqui rapidamente parabenizar a IBCB pelos 44 anos. Que Deus continue derramando abundantemente, irmão, sobre essa igreja. Grato ao pastor Magson por esse convite. Muito obrigado. IBCB por esse convite. Quando o pastor Magson ele estendeu o convite, ele falou: seu nome foi lembrado pela IBCB. Eu falei: é Deus que faz essas coisas. Irmãos, acredite, eu estar aqui hoje é resposta de oração, irmão. Como que eu pedi a Deus um novo tempo sobre a minha vida ministerial, irmão. E o que eu tenho vivido nesses dias que tem se passado, nesses meses que tem se passado, é algo assim inexplicável. Inexplicável, irmãos. Então, parabéns à IBCB pelos 44 anos. É isso mesmo, né? Aniversário, né? Conferência de aniversário dos 44 anos da IBCB. Então, amém. Achei que eu estava passando vergonha aqui. Deus abençoe, irmãos. Meu filho não pôde nos acompanhar. Ele ficou lá com a tia dele, está sendo cuidado lá. Está um pouquinho febril, mas o pastor Magson já ministrou uma oração e eu creio que Deus já alcançou o Arthur lá. Amém? Abra vossas Bíblias comigo em Atos capítulo 2. Mas antes de nós ministrarmos aqui, enquanto você acha em Atos capítulo 2, que é o texto que me foi proposto para essa noite, quero ler um versículo. Somente um versículo. O texto para esse momento é que nós iremos falar um pouco sobre as práticas de uma comunidade profética. É esse texto no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47. Mas deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. Quando eu recebi o convite, a primeira coisa que eu fiz foi buscar o Senhor em oração. Eu fiquei assim de forma contínua, uma semana, buscando a Deus no monte. Meu momento de intimidade com Deus, não que mude alguma coisa, mas eu assim eu quis ir para o monte e clamar ao Senhor pela noite desse dia. E o Senhor, Ele começou a ministrar o meu coração e me ensinar algo assim sobre o que é ser igreja. Porque nós aprendemos muito acerca de ir na igreja, de estar na igreja. Mas nós aprendemos muito pouco sobre o que é ser igreja. Sempre foi nos ensinado a importância de ir, de estar, mas pouco se ensina sobre ser igreja. E eu louvo a Deus porque a IBCB é um povo que sabe ser igreja. E eu falei: Senhor, obrigado. E Deus começou a ministrar o meu coração sobre de fato o que é ser igreja. Quando eu comecei a buscar a direção do Senhor dentro do tema da comunidade profética, o Espírito Santo ele foi trabalhando no meu coração de forma grandiosa. E eu falei: Senhor, obrigado, Senhor, porque esse tema ele veio debaixo de revelação e direção do Espírito Santo. E eu já fui alcançado antes mesmo dessa conferência acontecer, irmão. E o que nós temos que entender aqui nessa noite é o que Deus já está fazendo. Não é que Deus vai falar através do pastor Douglas, Deus já tem falado desde a primeira ministração. E Deus usou poderosamente o pastor Marcelo aqui, e os que atentaram aos ouvidos ao que o Senhor estava dizendo através do pastor Marcelo.
Nós vimos Deus usando para falar de como o Senhor se relacionava com Adão. Nós vimos Deus usando o pastor Marcelo para dizer como o Senhor se manifestou a Moisés. Nós vimos o pastor Marcelo dizer de como o Senhor se manifesta a Abraão fazendo promessas. Aí vem o pastor Vitor, na proporção que o pastor Marcelo ele enfatizou a atuação e a revelação de Deus Pai. Vem o pastor Vitor sendo usado por Deus, e ele traz uma mensagem cristocêntrica, apontando para o Senhor Jesus, para o reino, para a centralidade do Senhor Jesus na vida comunitária da igreja. E eu falei, meu Deus, que coisa linda, porque eu entendo e veio dentro do que o Senhor já tinha colocado no meu coração, que esse seria o momento em que nós nos direcionaríamos para a revelação do Espírito Santo. E nós vamos ver a Santíssima Trindade se manifestando aqui, Deus como único, falando sobre o Deus Pai, o Deus Filho, e agora nós iremos entrar na atuação do Espírito Santo de Deus. Isso é ser profético. Porque quando eu pedia a permissão do pastor Madison e eu conversava aqui com os ministros de louvor, irmão, quando tocou aquele primeiro hino, se buscarmos, Ele se manifestará. Aí eu não aguentei. Aí eu só fiz me entregar e dizer, me conduz, Espírito. Irmãos, os que encontraram, me confirma aí com amém. Tem algo aqui tremendo, e você vai entender como eu entendi. A minha oração era essa, mas Deus usou um aqui, usou a pastora Rose lá na sala de oração. Aí Deus vem aqui, usa o pastor Marcelo. Vem o pastor aqui me dá um abraço. Eu falei, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, continua derramando, que eu estou entendendo que é o Senhor que está na direção. E boa coisa é estar sob a direção de Deus, irmão. Não tem como falhar, irmão. E tudo que vai acontecer aqui, o homem não pode proporcionar, mas só o Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que a IBCV, até essa noite chegar, irmãos estavam se movendo em oração. Pessoas estavam buscando ao Senhor, jejuando, consagrando, orando. Irmão, essa não é uma noite qualquer. O que está acontecendo aqui não são coisas comuns. Existe uma manifestação do sobrenatural de Deus aqui nesse lugar, irmão. Aleluia. Vamos ler o versículo 44. Meu Deus, o tempo está muito curto para tanto que nós temos que falar. Eu vou tentar resumir o que o Senhor colocou no meu coração. Mas se porventura 10 minutinhos, 15 minutinhos de tolerância, a igreja está comigo, diga amém. Amém. Se os irmãos falar não, amém também, vai ser não, amém. Mas já selaram com amém, e amém quer dizer assim seja. O que é ligado na terra também é ligado no céu, aleluia. Então nós estamos em concordância, estamos todos juntos. Versículo 44 de Atos capítulo 2. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Santo Espírito de Deus, a tua santa presença, Senhor, encheu o nosso coração. Ó Deus, o Senhor já tem usado os pastores, Senhor, nesse lugar. Mas como o pastor Magson, por direcionamento, disse que o que o Senhor começa, o Senhor termina. Conclua, Senhor, o que o Senhor preparou para essa noite. Glorifica o seu nome, Senhor. Fala, Senhor, por tua palavra, e que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, movendo sobre a nossa mente, o nosso coração, no nome de Jesus. Queridos, poder
é isso que o Espírito Santo nos trouxe. Sobre o muito que nós poderíamos falar aqui nessa noite, sobre tantas coisas que poderiam ser ditas acerca das práticas de uma comunidade profética. O que eu gostaria de dizer definitivamente é que uma comunidade profética é uma comunidade governada pela ação e pelo poder do Espírito Santo. E quando uma igreja ela é governada pela ação e o poder do Espírito Santo, essa igreja ela é marcada não apenas pelo que ela fala, mas por aquilo que ela é e por aquilo que ela faz. A grande pergunta que nós precisamos nos fazer é: até que ponto nós estamos comprometidos, estamos interessados e empenhados na manifestação desse poder? Até que ponto nós, como igreja, estamos nos apossando daquilo que já foi derramado e nós estamos dando vazão para aquilo que o Senhor quer fazer? Porque, como eu disse aqui, uma comunidade profética, uma comunidade governada pelo Espírito Santo de Deus. E quando uma igreja ela é governada pelo Espírito Santo de Deus, as práticas se tornam proféticas. E mais do que um ajuntamento, mais do que uma reunião, igreja não é só um lugar em que junta pessoas, mas é um lugar em que Deus faz uso dessas pessoas. Quando o Espírito Santo ele vem com o seu poder, com a sua unção, as nossas práticas são transformadas. E o que era meramente humano, com o poder e a ação do Espírito Santo, ganha um novo sentido. Ganha um sentido profético. E o texto que foi sugerido nessa noite, eu vou correr, irmão, eu preciso correr. Porque o que Deus vai fazer aqui não vai vir de mim, e eu preciso dar vazão para o Espírito Santo fazer. O texto que foi sugerido é um dos textos mais formatíveis do Novo Testamento. É um texto revelador, porque revela o nascimento da igreja. E o contexto em que a igreja nasce é um contexto de avivamento. O Senhor Jesus, depois da sua morte e ressurreição, Ele vai por 40 dias fazer ainda algo que precisava ser feito depois da sua ressurreição. E Lucas ele vai destacar 2 momentos que foram assim decisíveis na vida da igreja. O primeiro relato que Lucas vai fazer é quando o Senhor Jesus, Ele ressurreto, aparece aos discípulos e diz: olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E outra hora que o Senhor Jesus aparece a eles, Jesus vai dizer: olha, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Perceba a progressão, porque antes de ir testemunhar, a igreja precisa ser revestida de poder. Não adianta eu ir se eu não receber, porque mais do que pessoas enviadas, Deus quer pessoas, aleluia, consagradas. Então nós recebemos de Deus, e talvez um dos fracassos das igrejas atuais é querer fazer algo sem a unção e a direção do Espírito Santo. Irmão, é verdade que a igreja avançou muito em questões de preparação, em questões de congressos de capacitação, isso é verdade. Mas existem coisas que são insubstituíveis. E a unção de Deus só vem do Senhor. E o poder de Deus só vem do Senhor. Então Jesus vai dizer: olha, vocês até vão, mas antes sejam revestidos de poder. Isso aqui é profundo, irmão, porque Jesus ele deixa para nós o princípio da atuação e do avanço da igreja.
que a atuação e o avanço, o crescimento da igreja só aconteceria pela unção e o governo do Espírito Santo. Foi dito aqui que existia um momento em que o Espírito se manifestava e vinha só sobre algumas pessoas, capacitando para determinadas funções. Não que Deus não quisesse, mas era necessário respeitar o momento da revelação e da manifestação divina. Porque no Antigo Testamento é o Deus Pai que está se manifestando a Israel. Ele se manifesta à nação. E os profetas vão predizer acerca da vinda do Filho. No Novo Testamento é Jesus quem está se manifestando. É o Senhor Jesus quem está edificando a igreja. E agora, o tempo que nós vivemos é o tempo da manifestação e revelação do Espírito Santo. Aleluia. Não é sobre ter o Espírito Santo ou sobre o derramado do Espírito Santo. Ele já foi derramado. Cumpriu-se o que o profeta Joel disse. E há de ser que no final dos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Em Atos isso acontece. Num grupo de 180 pessoas reunidos, eles recebem um revestimento de poder. Pedro, outrora pescador, se levanta com grande autoridade, ministra na unção do Espírito Santo, e 3.000 almas são acrescentadas à igreja, e ali a igreja nasce. Mas entenda que se hoje nós estamos vivendo a manifestação do Espírito Santo de Deus, hoje é o momento da revelação do Espírito Santo de Deus, o tempo em que nós estamos vivendo. Esse século é o século em que o Espírito Santo se manifesta, se revela. Já houve o momento da revelação, em que Deus abre o mar, em que Deus fala na sarça ardente. Já houve o tempo da revelação, em que o Senhor Jesus chama Pedro para andar sobre as águas, em que Ele ressuscita mortos. Mas hoje é a manifestação e revelação do Espírito Santo sobre nós. Entende, irmão? E quando o Espírito Santo vem, existe duas dimensões em que o Espírito Santo de Deus trabalha na vida de uma comunidade profética. Porque o agir do Espírito Santo, ele acontece na vida interna da igreja de forma infusiva. O Senhor, Ele opera aqui dentro da comunidade, Ele opera aqui dentro da membresia da igreja. E as práticas dessa comunidade passam a ser moldadas pelo Espírito Santo. E existe uma diferença na origem da prática, na motivação e no resultado. Podem ser práticas humanas ou podem ser práticas proféticas. Podem ser práticas vindas do homem ou podem ser práticas direcionadas pelo Espírito. Existe uma diferença muito grande. E quando nós vemos a ação de Deus de forma infusiva na vida da igreja, Deus se manifestando dentro. Irmão, foi muito profético isso aqui, quando pediu para nós unirmos as mãos. E a Bíblia vai dizer, nós lemos aqui, todos criam e estavam juntos. E tinham tudo em comum. Um dos maiores sinais da igreja de Atos, a igreja profética, a igreja primitiva, que tem que ser um espelho para nós sobre o que é essa igreja, é a unidade do povo de Deus. E quando nós olhamos isso, irmão, é tremendo, pastor, porque eu estava na minha casa hoje pela manhã orando, e o Senhor me fez lembrar do Salmo 133. Um salmo conhecido de todos nós. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Verso 1. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Aí no verso 3 vai dizer, e ali o Senhor ordena a bênção. Irmão, lugar de união é um lugar em que Deus ordena a bênção. Deus olha o povo unido e fala, vou abençoar.
Perceba se essa unção, se esse poder do Espírito Santo vindo e agindo na vida interna da igreja de forma infusiva, irmão. Se nós entendemos isso, você quer ver? Quando você lê lá em Gênesis, o povo se rebelando contra Deus, e o povo toma uma decisão e eles dizem assim: olha, vamos fazer uma cidade, vamos construir uma torre e vamos colocar o nosso nome sobre todos os nomes para que não sejamos mais espalhados sobre a terra. Eles querem se rebelar contra Deus, querem tomar o lugar de Deus. Só que o que mais chama a minha atenção é que a Bíblia vai dizer que o Senhor, descendo, viu que eles prosperaram em tudo que eles intentaram fazer, e não havia restrições, porque o povo falava uma só língua. Irmão, a ponto de Deus olhar, pastor Marcelo, e dizer: eles estão prosperando, eu preciso confundir as línguas e frustrar o plano dos homens. Com a confusão das línguas na Torre de Babel, acabou-se o entendimento, e por falta de entendimento, aquilo que eles intentaram fazer, que eles estavam prosperando, não prosperaram mais. Houve uma confusão de línguas, mas chama a atenção que um povo se rebelando contra Deus, com motivações erradas, eles estavam prosperando naquilo que eles intentaram fazer. Pense como isso não pode ser poderoso aplicado no seio da igreja. Quando todos nós falarmos a mesma língua, a língua que o Espírito Santo fala em cada coração, irmão, e quando nós nos levantarmos para fazer o que o Senhor quer que nós façamos, não haverá restrições. Não haverá restrições para IBCB. Quando todos derem ouvido à voz do Espírito e falar numa só voz, aleluia, não haverá restrições, e tudo aquilo que vocês intentar fazer prosperará. Prova disso está do outro lado da rua. E irmão, é uma noite profética. Deixa eu ser profeta aqui. Faça assim com as mãos para receber. Existem imposições de mão. Quando você ora assim, é por duas finalidades: ou você está decretando, está liberando, ou está concordando. Quando você faz assim, você está recebendo. Isso é profético. Então receba aí em nome de Jesus. A igreja IBCB não será marcada pelo tamanho do templo. Isso vai acontecer, mas o maior sinal da IBCB não vai ser pelo tamanho do templo ou do tamanho da estrutura, mas vai ser marcada pela unção que carrega. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está liberando uma porção sobre a IBCB, e não haverá restrição. Irmão, e quando eu digo que quando Deus vê um povo unido, o Senhor ordena a bênção, é Deus olhar do céu e dizer: vai lá na IBCB. Ele dá ordem à bênção, e a bênção chega. Irmão, aí que está a revelação. Quando eu comecei a comparar, por que o salmista faz a comparação entre a união do povo de Deus com o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão? Com que sentido ele faz essa comparação? O que tem no óleo que tem na unidade da igreja? Abra aí comigo Êxodo capítulo 30. Eu estou falando da prática. Eu preciso que você leia isso, que isso aqui é muito profundo, irmão. Oh Espírito, isso aqui é muito revelador. Êxodo capítulo 30. E aqui eu já quero, como eu disse, o tempo está acabando. Eu tenho só alguns minutos aqui, irmão. Êxodo capítulo 30. Vamos para o versículo 22.
Olha o que a epígrafe diz: o azeite da santa unção. Perceba que o salmista, ele está olhando, isso é um cântico de degrau. O que é um cântico de degrau, irmão Douglas? É quando o povo que estava distante de Jerusalém, eles se reuniam para ir adorar ao Senhor no templo. E quando aconteciam as festas, pastor Marcos, iam as romarias, iam o povo ajuntado e eles iam salmodiando. Eles subiam a Jerusalém cantando. E o Salmo 133 é um cântico de degraus, ou seja, eles iam entoando. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. O povo caminhando para adorar a Deus em Jerusalém, eles iam salmodiando, iam cantando. E o Salmo 133 é um dos cânticos de degrau. Mas quando o Senhor vai inspirar Davi, Davi vai fazer a comparação da unidade do povo de Deus com o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão. Isso aqui é algo profundo, irmão. Para nós, como comunidade, é algo profundo. Leia comigo. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma das principais especiarias, da mais pura mirra 500 ciclos, e da canela aromática a metade. Perceba que são aferições de medida. 500 ciclos a metade, a saber 250 ciclos. E do cálamo aromático 250 ciclos, e da caça 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e do azeite de oliva 1 rim. São aferições de medidas. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés: ó, você separa aí 3 litros de acácia, ou 3 quilos, separa aí meio quilo disso, separa aí 2 quilos disso, é mais ou menos isso. O que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte: você vai fazer o azeite da santa unção, perfume composto segundo a obra do perfumista, e esse será o azeite da santa unção. Com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus vasos, e os castiçais com todos os seus vasos, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os vasos, a pia com a sua base. Assim santificará essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão. Olha a comparação, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Ungirás a Arão, seus filhos, e os santificará para administrar o sacerdócio. O que tem na unidade da igreja, que tem nessa receita do óleo da unção que nós precisamos saber. Isso aqui é profundo, pastores, porque quando eu me voltei isso, eu falei: meu Deus, como isso é tremendo. Perceba que estamos falando de diferentes especiarias, cada especiaria com a sua qualidade, com a sua finalidade, e cada especiaria com a sua medida, umas mais, outras menos, mas todas eram importantes para o santo óleo da unção. E quando reuniu todas aquelas medidas, juntou-se tudo com o azeite puro, e aquelas medidas juntado com o azeite tornou-se o óleo da santa unção. Aqui está algo revelador para nós, irmão. Porque o que Deus quer fazer dentro da igreja, aleluia, aquilo que é santo, aquilo que é consagrado, que é ungido pelo Senhor, vai depender de mim e de você. Quando nós olhamos aqui na fabricação do santo óleo da unção, do azeite da santa unção, nós entendemos que isso se aplica à vida prática da igreja, porque todos nós que estamos unidos aqui, temos uma medida de contribuição. Alguns contribuem mais, outros contribuem menos. Alguns sobem o púlpito, pegam o microfone e pregam. Outros estão aí intercedendo pelos que estão pregando aqui. Alguns estão se preparando, como eu me preparei, orando, buscando a palavra do Senhor. Mas outros já estavam preparando aqui. Irmão, pastor Marcos sempre me disse: pastor Douglas, ninguém faz nada sozinho.
E é bem verdade, irmão, mas independente da medida de contribuição, todos nós é importante, porque se faltasse os 3 quilos de mirra, ou se faltasse a menor que seja das especiarias, o óleo não estaria completo. Diferentes medidas de contribuição, mas todas importantes. E a unidade é visto pelo Senhor como algo sagrado e poderoso no meio da igreja. Você não está entendendo? Deixa eu falar, abre a mão de novo aí para mim profetizar, aleluia. Louvado seja Deus. Ei, o que Deus te deu, que você compartilhou aqui com a igreja IBCB, para ela ser o que ela é hoje, serviu até hoje, pastor Marcos. Mas Deus está dando uma nova medida sobre a sua vida, porque existe algo maior que Deus vai fazer, e Deus está capacitando pessoas aqui para uma contribuição para um novo tempo, aleluia. Deus vai derramar sem medida sobre a tua vida. Tem pessoas aqui, pastor, que desejam no coração fazer mais. Tem pessoas aqui que pedem para Deus usar mais. E Deus está aumentando a sua capacidade nessa noite, aleluia. Deus está te dando uma nova porção do Espírito Santo. E Deus está vindo com grande poder, ousadia e autoridade sobre a sua vida. Você vai ver como Deus vai te usar para esse novo tempo da IBCB. É profético o que eu estou dizendo aqui, aleluia, louvado seja Deus. E é interessante, irmão, que o Espírito Santo, ele vem de forma infusiva e trabalha no meio da igreja e gerando em nós algo comum, o mesmo sentimento, a mesma vontade, o mesmo desejo pelas coisas de Deus. Mas ele também trabalha de forma efusiva, mandando a igreja para fora. Porque o poder, ele vem para capacitar ao testemunho, para capacitar ao envio. Não adianta nós irmos aqui ser cheios do Espírito Santo e não dermos vazão. Nós recebemos aqui e fazemos o que com o que recebemos? Deus está dizendo, usa. Usa. Na medida que Deus mais derrama na minha vida, no momento em que mais estou sendo usado. E é lindo isso, irmão, quando nós chegamos no livro de Apocalipse. Eu tenho 2 versículos aqui que eu gostaria de trabalhar mais, mas o tempo não permite. Eu quero fazer algo aqui, ainda que o Senhor, Ele me falou para fazer. Irmão, quando nós chegamos no livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. E nós chegamos logo no capítulo 1, nós vamos ver o Senhor Jesus andando no meio dos castiçais de ouro. Os 7 castiçais, ele representa a igreja. E o Senhor Jesus está andando sobre ela. Ainda no capítulo 1, João vai ter uma visão. Visão. Eu vou ler para você entender. Revelação de Jesus, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve iam acontecer. E pelo seu anjo notificou a João. João, ele recebe uma revelação vinda do anjo. O anjo recebe uma revelação acerca de Jesus da parte de Deus. Perceba, irmão, a ordem da revelação. Deus falando de Jesus, que passa o anjo pega a revelação e chega até João. E o que João faz com essa revelação? Ele escreve o livro de Apocalipse e transmite à igreja. E o que a igreja faz com a revelação? Transmite ao mundo. A revelação tem que ser contínua, irmão. Ela é progressiva. Ela vem de Deus pelo Espírito Santo, é ministrada ao nosso coração, e nós pegamos essa revelação e levamos para os que estão lá fora. E quando nós falamos de atuação do Espírito Santo de Deus, irmão, e do momento de manifestação do Espírito Santo de Deus,
não é culto sobre a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo já está aqui. Todos nós recebemos o Espírito Santo. Quem é que nos convence dos nossos pecados? Quem é que nos exorta? Quem é que traz o arrependimento ao nosso coração? Quem é que gerou o arrependimento em você quando ouviu esse evangelho, levantou as mãos e disse: Jesus me salva? Foi o Espírito Santo de Deus. Ele está atuando. É bem verdade que em Apocalipse vai dizer: o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem: ora vem, Senhor Jesus. Não é sobre descida do Espírito Santo, não é sobre, irmão, é sobre o Espírito Santo nos ter. Nunca foi sobre ter o Espírito Santo, mas sim sobre o Espírito Santo nos ter. Aleluia. Eu estava orando a Deus por essa conferência. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer fazer? Ele falou: eu quero encher a minha igreja até ela transbordar da minha unção e do meu poder. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Eu falei: então que assim seja, Senhor, que eu só seja um instrumento em tuas mãos. Irmão, eu quero orar aqui hoje por batismo com o Espírito Santo. Se você quiser entender como batismo, entenda. Se você quiser entender como um transbordar do Espírito Santo, entenda. Uma das tipologias do Espírito Santo de Deus é a água. Escute o que eu vou dizer. A fonte nunca secou. Deus nunca deixou de derramar do teu Espírito ou de fazer as pessoas transbordar dele. O que acabou? Acabou a sede pela presença. Pastor Vitor falou sobre a fome. Eu quero falar sobre sede, porque a fome e sede, aleluia, fome da palavra e sede da presença. O Senhor, quando se manifesta ao profeta e vai dizer: olha, o meu povo fez a mim duas maldades. Primeiro, me deixaram o manancial de águas vivas. Segundo, cavaram para si cisternas, rotas furadas que não podem reter água. Irmão, quem é que despreza uma fonte para cavar uma cisterna? A fonte nunca secou, a água nunca acabou, a presença nunca faltou, a unção nunca faltou. O que acabou é a sede pela presença de Deus. Mas nessa noite existe um rio jorrando nesse lugar, e será de acordo com a tua medida. Pastor, a fonte nunca secou. Ei, o profeta chega na viúva, vai e pede vasos emprestados. Não pede pouco não, pede muito. E depois que você pedir muitos vasos, você entra na sua casa, fecha a porta. A Bíblia vai dizer que enquanto tinha vaso vazio para ser cheio, o azeite estava caindo. Quando todos os vasos foram cheios, o azeite cessou. Oh, meu Deus! Sabe o que é isso? A fonte nunca secou, aleluia. Mas a capacidade de receber está em que nós sejamos vazios para ser cheio nessa noite. Oh, que nós sejamos vazios para ser cheio nessa noite. Se coloca sobre os seus pés em nome de Jesus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, existe um fluir, um derramado da unção e da presença do Espírito Santo aqui. Pastor, escute isso, irmão. Existem coisas que já foram nos dadas, e nós só precisamos nos apossar delas. Olha o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 19: regozijemos e alegremos-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Escute isso: foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça de todos os santos. O que eu quero dizer com isso?
Quando o ministério de louvor louvava aqui, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Irmão, isso é profético, porque fala de uma apropriação da igreja naquilo que o Senhor já deu. Perceba. E a sua esposa se aprontou. Irmão, é perversão espiritual achar que é o noivo que vai vestir a noiva. É a noiva que tem que se vestir para encontrar o noivo. Foi-lhe dado para que se vestisse de linho fino. Não é o Espírito que veste a noiva, é a noiva que se apropria do que o Espírito já deu e se veste, aleluia, e se apresenta, aleluia. Ei, é nós, irmão, é nós. Quando eu li aqui, eu disse aqui que o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito já está aqui atuando em nós. Não é a noiva que diz vem, não é o Espírito que diz vem, mas é o Espírito e a noiva, uma só voz. A voz profética é aquela voz em que o Espírito e a igreja falam junto, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, existe um fluir do Espírito Santo de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que já se esvaziou. E eu aprendi uma coisa com o pastor Marcos aqui no último culto que eu estive aqui, que algumas ações se tornam proféticas dentro da igreja e é necessário se fazer. Eu quero chamar você, irmão, que tem sede por mais de Deus, você que quer mais unção, você que quer fluir nos dons, você que deseja falar em línguas, você que deseja o batismo com o Espírito Santo, vem aqui na frente, vem que eu quero orar por você, irmão. Vem cá, isso é sede pela presença. Oh Espírito, eu preciso que vocês façam uma coisa só: se esvaziem e deixa Deus encher. 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 Chorebanguraxé. Herederebangurabadarabahai. Orebaxé. Deixa Deus encher. Denene chorabandarahai. Orebadarabahai. Sorabandarabahai. Deus, Espírito, cadê os profetas da casa? Pastor Marcelo, ora por imposição de mão. Os pastores aí de Minas Gerais, ei pastores, vem cá, deixa Deus usar. Ore por imposição de mão aqui. Xará. Orabá, 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 orabá.
Irmãos, uma conferência não é só para conferir, é para a gente também sentir, é para a gente viver. Eu quero dar uma sugestão a você. Todos os apelos, cola aqui nesse altar. Todos os apelos, abre o teu coração para o céu. Porque o Espírito Santo está preparando a gente para a próxima fase, para o próximo nível, viu, Sabrina? E você vai ser muito usada pelo Senhor, como nunca foi. Como nunca foi, você vai ser usada poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. Poderosamente. Se o diabo achou que você iria cair, se quebrar, ele foi enganado. Você é uma escolhida, e todos os escolhidos passam pela forja do Senhor. É com você esse mistério. IBCB, a conferência não acabou. Fala isso aí pro seu irmão que está do seu lado. A conferência não acabou. Fala aí. Não acabou. Não acabou. Sabe por quê? Porque mesmo a gente indo embora para casa, esse culto só acaba se a gente quiser. Você vai estar no carro e você vai estar dando glória ao Rei da Glória. Você vai chegar em casa e você vai dobrar o joelho e você vai pedir: Senhor, quero mastigar tudo de novo que o Senhor falou comigo nesse lugar. Tudo de novo, tudo de novo. Eu quero que isso fique em relevo na minha mente. Em relevo na minha mente. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu tenho usado uma frase, irmãos, há algum tempo, uma colocação que eu acho que explica ou tenta explicar. Com essa presença, não tem como dar errado. Não tem como. Se prepara para o próximo nível, individual e coletivo. Se prepara para o próximo nível, individual e coletivo. Amém? Podemos aplaudir a Ele?